Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Comigo as vossas Bíblias no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo de número 28. Gênesis, capítulo 28. Versículo de número 20 da palavra do Senhor. Gostaria de agradecer a confiança do nosso pastor em ceder novamente o púlpito da igreja por ele pastoreada, a fim de que nós venhamos a transmitir a palavra de Deus. Quantos acharam? Amém? Diz assim a palavra de Deus, Gênesis capítulo 28, versículo 20. Fez então Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será meu Deus. Amém? Todos entenderam a mensagem? Vamos ler novamente. Versículo 20. Fez Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Agora sim. Amada igreja do Senhor, na noite deste dia nós vamos tentar entender alguns aspectos do coração de Deus, de maneira que é muito difícil entendermos, porque o coração de Deus, ele opera em lugares altos. Davi fala com um aspecto muito positivo a este respeito e de submissão, quando ele diz que não consegue entender os pensamentos do Senhor porque eles são muito altos. E quem vai conseguir entender os pensamentos de Deus quando Ele opera naquilo que nós não queremos? A mensagem desta noite, se nós fôssemos trazer um título, como a homilética e a hermenêutica vai nos propuser, diríamos que seria andando no deserto. Porque quando se chega no deserto, é o local aonde nenhum de nós queremos estar. É o local para onde nenhum de nós queríamos que o caminho fosse aberto. Ninguém de nós, ninguém entre nós, deseja passar, ao menos passar por este local inóspito, chamado de deserto. Mas todos nós temos que, em um momento ou outro da nossa jornada, do berço à sepultura, passar por este caminho, que é aberto pelo próprio Deus no deserto. Entenda, senhoras e senhores, o seguinte: talvez você, no seu coração, já tenha dito assim: eu estou no deserto. Alguém já deve até ter dito consigo mesmo: se eu estou no deserto, é o local final, aqui eu vou abrir, ou vai ser aberta a minha sepultura. Alguém pensa logo que quando se está no deserto, é o fim de todas as coisas, e tudo já tem se findado, as perspectivas já se encerraram, e tudo foi por água abaixo, porque afinal de contas se está no deserto. E nesta noite Deus vem trazendo uma chama no meu coração para lhe dizer justamente ao contrário, que o deserto nunca foi local para que o crente ele pudesse morrer lá.
O local é um local apenas de passagem, porque no deserto é um local de ensinamentos que Deus tem para com o seu povo. Não é um local de martírio, não é uma via dolorosa que você vai passar por lá, não. Quando o Senhor permite que o seu povo passe por este caminho no meio do deserto, e ali venha passar por as circunstâncias que são inerentes ao ambiente, Deus está trabalhando. É como se Deus dissesse assim: ei, eu quero que você passe pelo deserto, mas você não vai estar só, eu vou andar contigo neste local. O deserto, entendam as senhoras e os senhores, não é um local de silêncio. O deserto é o local onde Deus mais fala conosco. Quem passa pelo deserto abre mais os seus ouvidos espirituais e Deus fala mais com ele. Nós abrimos a leitura deste texto falando de um dos patriarcas, cujo seu avô agora é chamado, é convocado pelo próprio Deus, a saber, Abraão. E Deus agora o retira do seu conforto, do meio da sua parentela, de sua família, do meio de sua estrutura já cravada e sedimentada, de meio de toda a sua riqueza e de toda a sua construção de vida que estava ali posta. Entretanto, Deus o chama e o convoca. E diz assim: Abraão, eu quero ter uma conversa contigo. Sai da casa dos teus pais e vai para um lugar que eu vou te mandar. Talvez qualquer um de nós, numa convocação dessa, nós tivéssemos um pé atrás e disséssemos: mas Senhor, onde é? Onde fica? Qual o endereço? O que tem lá? Qual o meu propósito de ir lá? O que eu vou fazer neste local? Mas Deus apenas disse assim: vai para o lugar que eu vou te mostrar. O local era um deserto. E Deus disse assim: chama logo os teus. Alguns estudiosos sugerem que quando Abraão saiu do meio de sua parentela, com aqueles que compreendiam o seu clã, ele saiu com cerca de 1000 pessoas, formando o clã da família de Abraão, entre pessoas de sua família, entre servos e outros mais. Rumo ao deserto. O deserto é o local que Deus conhece profundamente. Às vezes nós não sabemos o que tem no deserto. Na maioria das vezes, posso até asseverar isto, que nós não sabemos o que vamos encontrar lá. Mas é um local para onde Deus está apontando. E se Ele está apontando para aquele local, Ele está dizendo assim: pisa naquela terra, porque o lugar em que tu pisar, eu estarei te entregando. Senhor, não tem nada, você que pensa. No deserto tem água, Senhor, não vejo. Pois comece a cavar. Comece a cavar no deserto, aleluia. Escute isso, porque Deus está falando com vidas aqui. Deus não está falando por falar através da minha boca, não. Ele está colocando algo de diferente em corações, em vidas que podem estar passando por um momento que significa e simboliza um deserto. Mas Deus está te dizendo: tem água nessa terra que não brota nada. Tem água aí, cava aí, porque vai jorrar água e tu vai se alimentar e saciar a tua sede nesse deserto. Não à toa Isaac foi desentulhar os poços que seu pai tinha aberto no deserto, porque tinha água debaixo daquele terreno. A Bíblia é muito linda quando o neto de Abraão teve agora uma família forjada no deserto. Ele sabe que seu avô passou pelo deserto, seu pai passou pelo deserto, e agora ele está passando pelo deserto. E no deserto ele chega a um momento de sua jornada em que ele para. E quando ele para, a Bíblia vai dizer, se você for acompanhar o relato dos versículos anteriores ao que nós lemos e os que vão se suceder à história, você vai verificar que ele para ali, e ali ele tende a repousar.
Ele constrói uma redoma ao seu redor com pedras, e sobre alguma delas ele repousa a sua cabeça no deserto. E Deus vai e fala com ele. O lindo é que ele faz pedidos ao Senhor. O primeiro pedido que ele fez a Deus, no versículo 20, ele vai dizer assim: fez também Jacó um voto com o Senhor, dizendo: se Deus for comigo. Você sabe o que é que ele estava pedindo a Deus aí? Senhor, eu estou caminhando pelo deserto, mas se tu for comigo, vai dar certo. No hebraico, a palavra aí, neste contexto, quer dizer presença, aquele que vai junto de. Em nenhum momento Deus vai nos lançar ao deserto e vai dizer: vai para lá, sem ir conosco, e muitas vezes segurando as nossas mãos, para nos amparar no momento em que nós não podemos andar. A presença de Deus, ela é tão perceptível, tão notória no deserto, porque no deserto nós não passamos sem um significado. Quando Deus ordenou a Moisés que fosse diante de Faraó libertar o povo, a primeira coisa que ele falou a Faraó foi o seguinte: Faraó, liberta o povo de Deus, porque eles vão para o deserto para brincar. Foi isso? Faraó, liberta o meu povo, que eles vão para o deserto, mas eles vão fazer uma arena de futebol. Foi isso? Não. Faraó, liberta o meu povo, porque eles vão para o deserto, eles vão lá fazer uma festa, e qualquer festa. Não, não foi isso. Ele chegou com poder e autoridade diante daquela pessoa que estava massacrando o povo de Deus, e disse assim: aqui no Egito pode ter muitas coisas, mas liberta o meu povo para ir para o deserto, porque lá, quando chegar lá, eles vão adorar. Liberta o meu povo para chegar no deserto para adorar o meu nome. Se você está no deserto nesta noite, adore ao Senhor, porque Ele está te aguardando lá. Não à toa a Bíblia Sagrada vai dizer que muitas das vezes, quando Deus quer falar com alguém, Ele convida: vem para o deserto. Foi assim com Abraão, foi assim com Isaac, foi assim com Jacó, foi assim com Moisés, foi assim com Agar. E Deus vai falando: nem Jesus foi poupado de andar pelo deserto. Porque depois de 40 dias e 40 noites, jejuando, orando, ele teve fome, teve sede, e aí veio uma grande provação, mas o Senhor estava atuando na vida dele. Deus, o Pai, o estava lá o consolando, mas ele estava no deserto. Jesus estava no deserto, mas a presença do Deus Todo-Poderoso era com ele, porque ele falou a respeito disso. Quando você estiver andando pelo deserto, faça que nem Jacó, e diz assim: Senhor, se a tua presença for comigo neste deserto. Lembra quando Moisés andava com o povo no meio do deserto? Lembra o que é que Deus fazia quando as pessoas pensavam: nós estamos no deserto, é um local de escassez, é um local impropício para se viver. E aí as pessoas ficavam com incógnita nos seus corações, dizendo assim: o que nós vamos fazer? E Deus providenciava, quando era de manhã, Deus providenciava uma nuvem espessa, a qual cobria todo o arraial do povo do Senhor. E todas as vezes quando Deus dizia assim: vai e caminha um pouco mais, a nuvem do Senhor ia acompanhando eles. Quando a nuvem parava, o povo entendia: é hora de parar. Quando a nuvem progredia, o povo entendia: é hora de caminhar. O que é que Deus está dizendo? Ei, você está no deserto, eu estou contigo, mas não anda um centavo, 1 milímetro além daquilo que eu estou te mandando. Vai caminhando debaixo da nuvem, vai caminhando debaixo da minha proteção, vai caminhando, porque eu serei contigo nessa jornada. Chega a noite e alguém diz assim: eu estou com frio, e Deus providencia uma coluna de fogo, a qual providencia um aquecimento natural para aquele povo. De sorte que aquelas pessoas, durante a jornada no deserto, Deus estava presente diretamente com eles.
Deus estava tão presente que Moisés, no momento em que ele viu que Deus disse assim: eu não vou mais no meio deste povo, porque este povo é um povo de dura cerviz, é um povo difícil de se lidar. E Moisés sabia que para andar no deserto, se não for com o Senhor, não dá para ir um passo à frente. Tem gente que acha que consegue vencer as coisas pela força do seu braço. Tem gente que acha que consegue vencer as coisas pelo intelecto da sua mente, a sua mente brilhante. Tem gente que acha que consegue vencer as coisas pelo poder da aquisição do seu dinheiro. Tem gente que acha que consegue vencer as coisas porque até pode ter uma saúde muito equilibrada. Mas eu te digo, todas essas coisas não são nada diante de Jesus. Sem Deus não há nada, sem Deus nós não podemos nada. A presença dEle é fundamental em nossas vidas. Ah, Senhor, ele pede ao Senhor: Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos faça sair daqui. Não ande se o Senhor não estiver andando contigo lado a lado, não vá. Ainda que o caminho seja mais fácil, ainda que o caminho pareça ser encurtado até, Deus, Ele quer te levar por um caminho santo, um caminho que você vai chegar na terra prometida, um caminho a qual o Senhor tem reservado para você, mas espera no Senhor. O outro pedido que ele faz a Deus, ele faz o seguinte: Senhor, se tu for comigo e me guardar nesta jornada, aleluia. Se tem alguma coisa que ele está pedindo a Deus aí, ele diz: se tu for comigo, ele estava pedindo presença de Deus. E agora está dizendo: se o Senhor me guardar nessa jornada que eu empreendo, ele estava dizendo assim: Senhor, eu quero a tua proteção na minha vida. Senhor, eu preciso que o Senhor me proteja, porque o deserto que eu estou passando é um local muito difícil de ser trilhado. Deserto, como eu falei, é um local angustiante. Não é um local onde você precisa de alguma coisa e você vai ali numa farmácia e compra um remédio. Você tem um problema e você vai num hospital bem próximo da sua casa e ali você é atendido. Você tem algum tipo de situação relativa à segurança e você vai ali e chama uma viatura e alguém te socorre. Não é assim que funciona no deserto. No deserto, se você não estiver devotado e entregue exclusivamente nas mãos do Senhor, você vai ter que lutar com a sua própria força lá. E agora ele, sabendo disso, ele está pedindo a Deus: Senhor, me guarda neste deserto. Em outras palavras, me protege neste deserto. E Deus nos protege em todas as situações da nossa vida. Ainda que nós muitas vezes na nossa circunstância de vida nós venhamos a definhar na caminhada, e aí a situação é tão ainda que nós vamos e muitas vezes até adormecemos, mas a Bíblia diz assim: o guarda de Israel não dorme jamais. O Senhor não dormita, aquele que te guarda não tosquenejará. E como diz a sua palavra, eis que não tosquenejará e nem dormitará o guarda de Israel, porque o Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, é a tua direita, porque aquele sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Ele te livrará desde a antemanhã. O Senhor te livrará de todo mal. O Senhor te guardará na tua entrada e na tua saída, e desde agora e para sempre o Senhor estará protegendo o seu povo. Aleluia. Quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia. Quem tem glória dá glória, porque o Senhor que atua no deserto, Ele está aqui nesta noite. O Senhor que opera no deserto, que fala no deserto, que escuta no deserto, que está te esperando quando você passar por lá, Ele está aqui nesta noite. Aleluia. Ele faz um outro pedido. Vou correndo.
O terceiro pedido que ele faz a Deus, ainda no versículo 20, ele vai dizer assim: e se tu me der pão para comer e roupa, para que eu me vista? Em outras palavras, a aplicação aí quer dizer, ele está pedindo provisão de Deus. Senhor, eu vou passar por este deserto, mas eu preciso que tu vá comigo, ou seja, eu quero a tua presença. Eu preciso, Senhor, que o Senhor me guarde, ou seja, eu quero a tua proteção. Eu preciso, Senhor, que o Senhor me dê roupa para vestir, eu quero pão para me alimentar. Ele está dizendo assim: eu quero provisão, Senhor. E ele estava pedindo a quem tem para dar, aleluia. E ele estava pedindo a quem tem. Quando Israel foi chegando no deserto, na primeira oportunidade em que faltou as coisas, começou a se acabar os seus suprimentos, que eles saíram do Egito. Sim, a Bíblia vai dizer que Israel saiu com os seus bolsos abarrotados de ouro, saíram com muita coisa preciosa de lá. Os moradores do Egito queriam: vão embora. Este Deus que operou no Egito não é igual aos deuses do Egito, porque este Deus fez com que o rio Nilo se submetesse a ele. O Nilo que irriga toda a terra do Egito não foi páreo para o Deus dos hebreus. E este Deus nós não queremos ele aqui, porque quando vocês estiverem aqui, nós não vamos ter paz. E é o que Deus está dizendo: enquanto te afligirem, enquanto te fustigarem, enquanto te perseguirem, não terão paz, não terão paz, porque o Deus que protege, o Deus que guarda o seu povo, ele está aqui. Israel chegou no deserto com seus bolsos lotados de ouro, diz a Bíblia, e todas as provisões que eles tinham a seu mercê, a sua mercê, na verdade, se acabaram. E na primeira oportunidade, alguém disse assim: era melhor que nós estivéssemos no Egito. Lá no Egito nós tínhamos carne. Lá no Egito nós tínhamos especiarias, nós tínhamos alho, nós tínhamos cebola, nós tínhamos como fazer a nossa comida, nós tínhamos o que comer. Aqui no deserto nós não temos nem aonde sepultar os nossos mortos, não haverá quem possa nos salvar. O que é que nós fizemos? Faraó não vai nos aceitar de volta. Alguém começa a razoar em seus corações, e a multidão começa a falar que Deus não pode prover para o seu povo, que Deus tem a mão mirrada que não possa estender e abençoar. E aí o Senhor vem com braço forte, com mão poderosa, e vai dizendo: Moisés, vai dizendo a este povo que tem codorniza descendo do céu para alimentar ele, que tem maná descendo do céu para alimentar ele. Ai, Senhor, eu estou com sede. Vai verter água da rocha, vai verter água da rocha, mas não vai faltar nada no deserto que Deus está provendo. Deus está dizendo ao seu povo agora: no Egito, na casa da servidão, vocês eram alimentados pela própria mão de Faraó. Aleluia. A regra era obedecer a Deus, e a regra posta pelo Senhor era: pega somente para o dia, porque no dia seguinte eu vou prover novamente. Pega para o dia, porque amanhã tem mais. Aleluia. Vai pegando a tua bênção nesta noite, vai pegando. Pega hoje, porque amanhã tem mais. O Deus da provisão está te dizendo: colhe hoje, mas amanhã tem mais. Aleluia. Recebe hoje, mas amanhã Ele tem mais para ti. Vai pegando, vai enchendo o teu cesto. Sai hoje com os braços cheios e fartos, mas amanhã Deus vai prover mais. Aleluia. Quando o povo estava esperando das benesses e estava se lembrando das coisas que lá no Egito eles tinham, das carnes, dos alhos e das cebolas, Deus disse assim: aqui no deserto não,
Lá no Egito vocês são alimentados por Faraó, e Faraó só dá na hora que ele quer, o quanto ele quer, e não da forma como vocês precisam. Aqui no deserto é diferente, sou eu que alimento o meu povo, e é na hora que vocês precisam, na quantidade que eu dou, e no momento certo que eu entrego. E aqui no deserto não falta, eu só quero uma coisa, só colhe para o momento. Deus está te dizendo, enquanto você for obediente à palavra de Deus, não vai faltar, não vai faltar, não vai faltar, não vai faltar, não vai faltar na tua casa. Aleluia. Tem provisão do Senhor agindo aí. Todas as vezes quando o povo de Deus quer tomar das mãos do Senhor o controle da situação, a situação vem se desenrolando de forma negativa, vem degringolando a situação. Olha só a situação, Jesus está pregando, a multidão vem seguindo Jesus, chegam a Jesus, Jesus Cristo disse assim: alimente eles, vocês, e eles olham um para o outro e sabem que eles não têm poder para alimentar aquele povo. Olha um para o outro, não tinha nada para oferecer. Buscam um menino, lá vem um menino com 5 pães e 2 peixinhos, bem pouquinho, e olha e diz assim: Senhor, nós só temos isso. Eles devolvem para Jesus o controle da situação. Nós não temos condições, porque o que nós temos para essa multidão é só isso aqui. E Jesus Cristo diz assim: agora que vocês estão devolvendo para mim, aí agora eu vou fazer conforme o meu poder. Manda o povo se sentar, porque o negócio agora vai ser diferente. O povo se sentou, e a Bíblia diz que ninguém fez esforço para nada, foi só servido, só esperando, só esperando. E a Bíblia diz que o Senhor foi cortando 5 pães e peixinho, vai peixinho para cá, peixinho para lá, peixinho para cá, pão para lá, pão para cá, e Jesus Cristo foi alimentando o povo. A Bíblia vai dizer que destes peixes e destes pães sobejaram 12 cestos, mas não é sobejo de coisa, comida pela metade, não. Sobrou, do termo hebraico dizer, estava sobrando de tanto que foi prosperado. Não era que estava sobrando que era sobejo, não prestava. Sobrou porque a fartura foi grande, foi muita coisa. 12 cestos ainda tinha daquilo que não tinha nada. Enquanto você estiver debaixo da mão do Senhor, não vai faltar, não vai faltar na tua casa, não vai. Ainda que seja deserto, ainda que seja um local onde as pessoas digam assim: eu não tenho condição, mas nós temos um Deus que tem condição sobre todas as coisas. Aleluia. Quando Jacó faz todos esses pedidos, ele encerra a sessão dos seus pedidos, e ele diz assim: Senhor, eu preciso que o Senhor me proteja, eu preciso que o Senhor proveja a minha vida, eu preciso que o Senhor venha comigo na sua presença. E ele faz um último pedido quando ele diz isso, ainda no versículo 20, ele diz, versículo 21, de maneira que eu volte para a casa de meu pai, e o Senhor será em paz, e o Senhor será o meu Deus. Vou encerrar. Não existe nenhum ser humano que deseje algo diferente da paz. Todos nós aqui pedimos para ter uma vida em paz. De sorte que rememorem as senhoras e os senhores que este Jacó, andando pelo deserto, e todas essas circunstâncias ele apresenta diante de Deus, mas ele diz que ele precisa e ele quer: Senhor, nesta jornada eu quero experimentar da tua paz. E a paz não é a ausência de qualquer tipo de infortúnio ou de problema. Antes, pelo contrário, a paz, ela é o refrigério mais íntimo que a alma possa experimentar, a alma do ser humano possa experimentar quando diante de uma situação perturbadora. A paz que o Senhor dá, ela não é fugaz, ela não é passageira. A paz que o Senhor dá é uma paz que compreende a alma, o corpo, o espírito, que de uma forma tão soberana e santa que, em mesmo uma situação que venha desafiar o nosso intelecto, que venha nos contrariar de forma
é o príncipe da paz atuando em nossos corações. Para encerrar este momento, eu vos digo que o Senhor está aqui neste lugar, e Ele disse que desta paz e destes pedidos Ele quer partilhar convosco nesta noite. Eu não sei em qual estágio do deserto da sua vida você tem passado, ou você está trilhando. Eu não sei se você está no estágio em que você está precisando de Deus a proteção, ou que você está precisando de Deus a provisão, ou que você está clamando a Deus para sentir a presença dEle novamente, ou que você está pedindo a Deus que o seu espírito agora não seja mais angustiado por qualquer coisa que venha à sua mente, ao seu coração, mas que antes você tenha um coração blindado diante do Senhor, a fim de que as circunstâncias do mundo não sejam capazes de embotar o seu coração e a sua mente e dizer assim: eu não quero mais servir a Jesus. Não, a paz que o Senhor nos dá é uma paz reflexiva, é uma paz que ela vem a um controle emocional interno diante da adversidade. Sabe o que é a paz? A paz é você estar dentro de um barco onde todo mundo está se aperreando porque ele está a pico, está para lá, está para cá, enquanto todo mundo está dizendo assim: será que eu pulo do barco ou será que eu morro afogado? A paz é estar lá no fundo, dormindo, sabendo que uma hora ou outra Deus vai agir com providência, não importa quem seja. A paz que estava no coração de Jesus era o que deveria estar no coração dos seus discípulos. Quando esse Jesus em paz, ele sobe do profundo desse barco e olha para as águas que se encapelavam sobre o barco, para as águas que se avolumavam e o barco estava quase a pico. Esse Jesus, com essa paz que estava dentro de si, ele diz: acalma-te, acalma-te vento, acalma-te mar, tem calma. O que ele está dizendo com isso? O vento e o mar, Deus estava repreendendo a causa e o efeito. A causa era o vento, estava soprando. O efeito era o mar revolto. Deus estava agora com a sua paz dizendo assim: se acalma. E a Bíblia diz que as águas foram se acalmando, se acalmando. As águas que estão querendo sufocar a tua vida, Deus está dizendo hoje: o príncipe da paz vai se acalmar, vai parar, vai parar. Vai parar, eu estou no barco. Ah, Senhor, eu não tenho esse emocional para ver o barco quase afundando. Me observa, tem um pouco mais de fé, acredita no que eu posso fazer por ti. Se acalma, esta paz vai chegar no teu coração. Sim, para quando você estiver nesse barco, você diga assim: o barco está quase naufragando, mas eu vou dizer assim: se acalma, mar, se acalma. Você vai olhar para o seu marido: minha filha, o que é que eu vou fazer? Se acalma, esposo, vai dar certo. Você vai olhar para sua esposa e vai dizer assim: se acalma, esposa, nós vamos conseguir vencer essa adversidade. Você vai olhar para a sua família, para os seus filhos, vão dizer assim: meus filhos, tenham paciência, creem em Deus, acalme o vosso coração e sabei que o Senhor é o nosso Deus, porque esta família está sendo trabalhada no deserto. Fiquemos de pé em nome de Jesus.